Muito boa tarde. Como estão vocês? Como estão os amigos, amigas e amigos do Oração Ação? Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos juntos, renovarmos a nossa parceria, a nossa relação com o alto, renovar a nós mesmos, apenas aqueles que nascerem de novo, na matéria e no espírito, entrarão no reino dos céus, conforme prometido por Jesus. Muito bom, renovemo-nos. Momento é de renovação, momento é de transformação. Muito bem, vamos hoje falar sobre as leis. O princípio das leis revoluciona o conhecimento. Não necessariamente as leis dos tribunais, apesar de que as leis dos tribunais são um convite, um mecanismo, uma ferramenta imprescindível, pelo menos nesse nosso nível, de convite do indivíduo a considerar o bem coletivo. Claro que há mil distorções na lei, nas leis humanas, como tudo que é humano, mas as leis humanas, mesmo na sua imperfeição, são um grande convite para pensarmos o bem coletivo, e o bem só é bem se for coletivo. O bem exclusivamente individual, na verdade, é o mal. Pense a respeito disso. Está lá em André Luiz, no livro Ação e Reação, esse conceito maravilhoso e prático. Todos querem o bem, mas aqueles que querem o bem exclusivamente para si, na verdade, geram o mal. A diferença dos criminosos e dos santos é que os criminosos querem o bem exclusivamente para si e os santos querem o bem para todos e em profundidade. Muito bem, hoje veremos essas leis, porque a lei não expandiu, não convida a essa expansão para o bem coletivo apenas nas legislações do direito, mas convida a um conhecimento mais amplo e mais profundo através das leis da ciência. Cada vez que a ciência, interpretando, descortinando, desvendando um fenômeno, percebeu as leis que o regem, abriu uma fabulosa oportunidade para a humanidade compreender e conhecer um pouco mais do mundo à sua volta. Compreendemos o fenômeno e, através das leis, abre-se uma oportunidade para conhecermos uma série de fenômenos correlacionados. Se as leis dos costumes nos convidam ao bem, se as leis da ciência nos convidam ao conhecimento do que está à nossa volta, se a própria evolução se dará a partir de 3 níveis, o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem, qual a relação entre as leis humanas e a lei divina e as leis espirituais? É uma revolução para a nossa relação com Deus descobrir que Deus opera na vida da criação, na vida dos seres, nas nossas vidas,
através de leis. Conhecer essas leis é nos aproximar de Deus. Lembrando sempre que a maior de todas as leis, o maior de todos os mandamentos, segundo Jesus, é a lei do amor. Muito bem. Vamos lá então para as leis da ciência, para as leis da física, do ponto de vista espiritual. É perguntado assim para Emmanuel, pergunta 23 do livro O Consolador. Existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos? A resposta de Emmanuel é: as grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida. E em se falando de lei de fluidos, cada orbe a possui de conformidade com a sua organização planetária. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados, que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Emmanuel aqui fala de nós e fala de si mesmo. E fala que tanto nós quanto os espíritos que já não precisam mais reencarnar, ou seja, num estágio muito mais avançado do que nós espíritos que ainda necessitamos da carne, tanto uns quanto outros têm nas leis do equilíbrio e nas leis dos fluidos um excelente campo de estudos, no qual, ou nos quais, nesses estudos, apenas Jesus e seus mensageiros mais elevados, os anjos, possuem um conhecimento pleno. Vejam que maravilhoso campo de estudos, de observação e de aprendizado as leis universais nos propiciam. Pergunta 24. As leis da gravitação são análogas em todos os planetas? A lei de atração dos corpos é a mesma por toda parte? Emmanuel diz assim: as leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas. Mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos de algum modo pelos conceitos de relatividade de Einstein. Conceito esses que, por sua vez, seguirão igualmente o curso progressivo do conhecimento, serão também superados. Porque todo conhecimento, toda ciência evolui de acordo com a evolução dos seus agentes, dos seres humanos, dos cientistas. Pergunta 25. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visível e invisível?
Emmanuel diz assim: sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. Vejam, ciência e espiritualidade compondo um único conhecimento, de forma que as leis que, mesmo conhecidas dentro das nossas limitações, já nos ajudarão a compreender melhor o próprio fenômeno mediúnico. É estimulante, né? Saber dessa síntese de conhecimento, ciência, filosofia e religião que nos aguarda e que nos expandirá muito. Última pergunta de hoje, pergunta 26. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? O magnetismo é um fenômeno da vida, não é nem da ciência nem da religião. Por constituir manifestação natural em todos os seres, tudo que existe é regido pelas leis do magnetismo. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, dos fenômenos magnéticos, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Então aqui, na matéria mais densa, as leis magnéticas têm uma aplicação óbvia que a ciência já descobriu, mas que nos planos mais elevados, por terem os seres e os objetos uma natureza mais sutil, também será necessariamente mais sutil a ação magnética, as leis do magnetismo. Vejam vocês, amigos e amigas, que as leis da ciência, em geral, servirão de base para conhecimentos mais amplos, incluindo a mediunidade e incluindo a vida espiritual. Apenas ganhando cores dinâmicas próprias e mais elevadas. Ou seja, não há divisão entre ciência e espiritualismo, e ainda mais, para bem compreender o espiritualismo, precisamos da ciência e, ao contrário também, para bem compreendermos a ciência, todos precisaremos do espiritualismo. Que essa amplitude de visões estimule a todos, religiosos e cientistas de todos os planetas. Porque, como já dissemos, o tripé da evolução é o conhecimento, as três ferramentas, o conhecimento da vida, o autoconhecimento, porque todo conhecimento exterior nos remete
em reflexão ao conhecimento da dinâmica interior, aqui citada na mediunidade, e complementarmente na aplicação do conhecimento e do autoconhecimento à prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, as três ferramentas que integradas, e isso é bom destacar, integradas, nos levarão cada vez mais longe, cada vez mais fundo e cada vez mais alto. Muito, muito, muito bom. Precisamos compreender e aceitar o desafio do conhecimento integral, do conhecimento uno da vida, que é, sem dúvida nenhuma, o horizonte da evolução humana. Muito bom, amigos e amigas, que esse conhecimento aqui propiciado, mesmo em rudimentos, mesmo em forma algo sintética por Emmanuel, sirva a todos nós como um convite e que nós, como uma criança nos primeiros tempos da escola, infelizmente ela perde isso depois, nós nos estimulemos com esses convites maravilhosos. Muita paz e bem para todos os amigos, e agora vamos saudá-los. Aqui estão conosco Enir Cajazeira, Andréa Santos, Eliane Laure, Adelaide Dias, Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados, desencarnados, vibrando pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos no mundo. Enir Cajazeira também lembrando, pedindo vibrações pela saúde do seu filho. Que nesses pedidos de Mônica e de Enir, essa luz aqui gerada, vinda do alto e vinda do fundo de nós, se multiplique, transborde e inunde todos os necessitados da terra, aqueles que sofrem a ação do mal especialmente, aqueles que têm as lições mais dolorosas, aqueles que praticam o mal, ou que querem praticá-lo, já que o mal visto em profundidade não existe, que eles também recebam esse remédio do amor divino, e que aqueles que testemunham essas ações destrutivas, conhecidas por nós como mal, também sejam acordados em sua sensibilidade, em sua compaixão, para assim gerarem serviços, amores cada vez mais amplos, cada vez mais fundos, laços cada vez mais necessários para todos nós, formadores de uma rede de proteção, já que as relações bem construídas, as amizades, os amores, são, sem dúvida nenhuma, o que nos sustenta nas provações, o que nos faz cada vez mais necessitados. Os mais prudentes entre nós não serão aqueles que guardarão alimentos com medo de desastres e de cataclismas. O que realmente nos sustentará e nos sustenta sempre
são relações melhores e bem constituídas entre nós, e a fé raciocinada da ação de Deus. É a própria expressão do mandamento maior que fala, que nos estimula a amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Paz e bem, até amanhã. Compartilhe esse momento que pode também ser útil a outras pessoas. Até amanhã.